Olá, boa tarde. O meu nome é Carolina Pascoal, eu sou psicóloga da Psic e eu decidi fazer este vídeo porque este vídeo vai de encontro a um tema, ou melhor, a temas que têm vindo a ser bastante abordados nas consultas online que eu tenho vindo a dar aos meus pacientes e também porque eu faço parte de alguns grupos de ajuda online. Há algumas pessoas que estão a ter muitas dificuldades emocionais para lidar com o Covid e porque eu tenho visto que estas são dúvidas e angústias recorrentes nas pessoas. Prende-se essencialmente com a dificuldade de regulação emocional, portanto, trocado por palavras mais simples, com a dificuldade que as pessoas têm vindo a sentir em lidar com emoções negativas no decorrer deste período de isolamento. Aquilo que acontece é que, desde que tudo isto começou, desde que o surto começou e desde que somos obrigados a ficar em casa, é normal as pessoas terem vindo a sentir uma sensação de claustrofobia por se verem obrigadas a ficar em casa com os filhos, com os cônjuges, com outros familiares. Pronto. Quando têm que sair, ainda que não tenham que ficar presas, portanto, quando podem sair para ir trabalhar, ainda assim essa sensação de prisão e de claustrofobia mantém-se, porque estão presas a regras, a medos, porque vivem assombradas com a ideia de poder contrair a doença, de poder levar a doença para casa, o que é extremamente limitativo do bem-estar e da liberdade, não é? Portanto, é normal que estas emoções como a ansiedade, o medo, o pânico, venham, surjam e estejam, de certa forma, a condicionar um bocadinho o nosso bem-estar. Em primeiro lugar, é muito importante ter em consideração e deixar bem clara a ideia de que todas estas emoções são perfeitamente normais, certo? Na sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, ainda existe muito estigma de que as emoções negativas, estas que eu enumerei, portanto, medo, ansiedade, tristeza, angústia, não são boas, são a evitar, são indesejáveis e, portanto, quando nós as experienciamos, nós devemos lutar contra elas. Não são normais, nós devemos fugir e lutar contra elas. Portanto, o primeiro apelo que eu deixo aqui é que, por muito que isto pareça contraproducente e por muito que isto pareça estranho, não lutem, portanto, tentem não lutar e tentem não combater as vossas emoções negativas. Tentem não lutar contra a ansiedade, tentem não lutar contra o medo, tentem perceber que estas emoções são perfeitamente naturais, são perfeitamente normais, porque se nós vivemos numa situação de pandemia, que muitos de nós nunca antes vivenciámos, portanto nunca passámos por nada semelhante, se efetivamente nas notícias que muitos de nós ainda não conseguimos deixar de parte e ainda consumimos e devoramos estas notícias, seja através da televisão, seja através das redes sociais, os números de pessoas contaminadas e o número de vítimas aumenta, é normal. Nós, a partir do momento que estamos expostos a dados assustadores, é normal nós termos medo. Portanto, anormal seria se nós andássemos aqui como se nada fosse e não tivéssemos qualquer sentido de alerta perante esta situação. O pedido que vos faço, e este é o primeiro, é que tentem aceitar que é perfeitamente natural, é perfeitamente normal vocês estarem a sentir aquilo que estão a sentir. Não sintam que estão a ser um peixe fora d'água, que são as únicas pessoas que estão a vivenciar estes estados de espírito, que são normais, que são esquisitos, que não é normal sentirem-se assim, porque é precisamente o oposto. Estão a sentir-se assim, tal como muitas pessoas também estão a sentir-se assim, e essa é uma reação corporal perfeitamente natural à situação que vivemos atualmente, ok? Ora bem, apesar de ser natural, apesar de ser normal, não quer dizer que seja menos desconfortável e que não nos cause sofrimento. Efetivamente, experienciar a ansiedade, o medo, o pânico, a tristeza e a angústia por por todas as mudanças que o Covid-19 trouxe na nossa vida, não é confortável. Por muito que eu vos esteja a dizer que é normal, não é confortável, certo? E agora vocês podem efetivamente perguntar-me
como é que eu posso lidar com isto, não sendo confortável e trazendo-me tanto sofrimento e tanta angústia? Aquilo que eu vou dizer é também algo que, parecendo muito simples, pode ainda assim, posso garantir-vos ainda assim, que é uma coisa que vocês não fazem. A maior parte de nós não o fazemos, porque se o fizéssemos, certamente que a forma como nós lidamos com todas as coisas que nos trazem angústia e sofrimento seria completamente diferente, que é o estar atento e estar presente àquilo que nós sentimos, ok? Portanto, verificando o seguinte, quando nós sentimos uma determinada emoção, como por exemplo a ansiedade, que é aquela que que me tem sido mais relatada e aquela que eu tenho lido mais nos comentários e nas dúvidas que me têm chegado, o que é que nós fazemos automaticamente? Nós tentamos diminuir essa ansiedade, nós tentamos fugir dela, tentamos lutar contra ela. Então aquilo que eu sugiro é que façamos exatamente o oposto. É que nós tentemos focar a nossa atenção nessa ansiedade. Tá bem? Nós nunca fazemos ou raramente fazemos isto. Porque quando nós tentamos este exercício de focar um bocadinho nela, ela tem uma tendência para nos assustar de tal maneira que nós queremos automaticamente lutar e fugir. Quando nós prestamos atenção às nossas emoções negativas, nós devemos ser capazes de fazer o quê? Nós devemos ser capazes de entender tudo aquilo que essas emoções são capazes de operar no nosso corpo físico. Todas as mudanças a nível físico que essas emoções são capazes de operar. Como, por exemplo, eu tenho muita gente que me vem extremamente assustada, dizendo... mas eu sinto muitos apertos no peito, eu sinto muita falta de ar, eu sinto muitas dores de cabeça, eu sinto muitos arrepios de frio e eu sei que isso são os sintomas do Covid. Eu sei que é preciso ter em atenção que os sintomas físicos têm que primeiro ser avaliados. Nós estamos numa situação de pandemia e devemos ter em consideração que devemos fazer uma avaliação coerente daquilo que são os nossos sintomas físicos, ok? Mas, calma, voltando para a parte emocional, para a parte psicológica. Quando eu sinto tudo isto, quando eu sinto estes apertos no peito, quando eu sinto esta falta de ar, o que é que eu estava a sentir antes? Em que é que eu estava a pensar antes? Eu estava a sentir-me ansiosa, ok? E eu, a partir do momento que eu sou capaz de fazer este exercício, que é parar, para avaliar e para refletir naquilo que eu estou a sentir e para reconhecer aquilo que estou a sentir, que é a minha ansiedade, e que efeitos é que ela tem no meu corpo, e que efeitos é que ela tem na minha mente, que tipo de palavras cruéis é que a ansiedade é capaz de me dizer, como por exemplo, tu vais contrair a doença, tu não vais ser capaz de garantir que vais continuar a trazer dinheiro para casa, tu vais contrair a doença e vais contagiar os teus filhos, os teus pais, os teus outros familiares. Portanto, todo este tipo de pensamentos que vêm em cascata, portanto, vêm uns atrás dos outros e tornam-se muito difíceis de controlar, são pensamentos que a ansiedade nos diz. A ansiedade consegue ser muito cruel. Ela, aqui na cabeça, diz-nos este tipo de coisas. E no corpo, ela automaticamente opera todas aquelas alterações que muitas das vezes são confundidas com sintomas mesmo do Covid, ok? Mas não são. São sintomas de uma epidemia muito mais grave, que se chama ansiedade. E atenção, quando eu digo que é mais grave, eu estou a ser um bocadinho incoerente, porque a ansiedade de facto é necessária. A ansiedade é uma emoção, é um estado que nos faz estar alerta, que nos faz ter cuidado com os perigos que existem no mundo, mas que se torna extremamente prejudicial a partir do momento que toma conta da nossa vida e que nos controla por completo. E quem diz ansiedade diz também a tristeza, diz também a raiva, diz também a angústia e todas as outras, o medo e todas as outras emoções negativas que estão associadas, ok? Portanto, o passo número 1 é eu prestar atenção àquilo que eu estou a sentir. Eu sei que neste momento me estou a sentir ansiosa, eu sei reconhecer este estado em mim. Sei que quando estou ansiosa, o que é que acontece no meu corpo? Eu sinto falta de ar, eu sinto um aperto no peito, eu sinto tonturas, sinto a garganta apertada, é um sintoma também muito comum, e sei que automaticamente
a minha cabeça me começa a dizer coisas bastante cruéis que me assustam, como todos estes exemplos que eu já enumerei anteriormente, ok? Estes pensamentos são intrusivos, são extremamente derrotistas, mas têm uma coisa fantástica, é que, para além deles não se controlarem, não podemos lutar contra eles, tal como as emoções não se controlam, elas surgem, os pensamentos também não se controlam, eles surgem, eles não são verdade. Nós não podemos confundir emoções e pensamentos com factos. Eu costumo dizer que emoções e pensamentos são boatos. São boatos. São histórias que nós contamos a nós próprios, certo? O facto de eu achar, por exemplo, que o mundo vai acabar por causa do Covid, quer dizer que o mundo vai acabar por causa do Covid. Isso é uma interpretação minha, baseada no meu medo. A verdade é que o Covid está a destruir, portanto, vidas, é verdade, está a condicionar e a mudar muito das nossas atuações a nível mundial, tivemos que fazer muitas mudanças, mas ainda cá estamos, certo? Nós ainda cá estamos, se eu estou aqui a falar com vocês, porque o mundo não acabou, certo? Eu vou morrer, certo? Eu hei de morrer um dia, amanhã, depois da manhã, daqui a 20 anos, eu hei de morrer, isso é uma certeza. Mas nada me garante a mim que vou morrer por causa do Covid. Eu vou morrer por causa do Covid, esta simples frase é um não acontecimento, é algo que não aconteceu, é uma história que o meu medo está a contar a mim própria, certo? Portanto, eu tenho que aprender a colocar os meus pensamentos onde eles merecem estar, que é na minha cabeça, não é? E dar-lhes a importância que eles merecem, não é? Que é pouca. Da mesma forma que nós temos uma tendência para enaltecer pensamentos negativos e dar-lhes uma extrema importância, temos também uma tendência para pensamentos positivos mandá-los abaixo, né? E sermos pessimistas em vez de sermos otimistas, ok? Portanto, reconhecer o que é que as emoções negativas fazem no nosso corpo. Fazem-nos sentir coisas físicas que parecem mesmo sintomas de doenças físicas verdadeiras, fazem-nos ter pensamentos que parecem mesmo factos, realidades, mas que não são, são produtos mentais da nossa interpretação, certo? Não são realidades, são histórias que nós contamos a nós próprios e fazem-nos sentir, portanto, e fazem-nos agir, ok? O que é que eu faço perante esta emoção? Isso é muito importante. É que na maior parte das vezes, quando nós vivemos com estas emoções negativas, nós na verdade não vivemos. Nós temos uma tendência muito grande para fugir delas. Agora aqui, fechados em casa, temos uma tendência para fazer aquilo que nós chamamos o evitamento emocional, que é, eu não quero pensar nisto, por favor, eu não quero sentir-me assim, eu não quero pensar isto, por favor, passe, que isto passe. Ou outras pessoas, por exemplo, bebem, não é? Agora, mais confinados em casa, não sei os hábitos de cada um, mas a bebida também é um exemplo muito bom para calar as emoções. Outras pessoas têm outro tipo de comportamento extremamente compulsivo, outras pessoas, por exemplo, respondem torto aos outros, falam mal com os outros, descarregam nos outros. Isso são tudo formas de fazer um evitamento emocional, que é não saber conviver com as próprias emoções. As emoções têm sempre que sair, ok? Eu costumo dizer que quando as emoções não têm como sair para fora, elas saem para dentro, ou seja, elas entram em nós e criam-se estados de angústia tão grandes e tão desesperantes, por assim dizer, que nós sofremos. E surgem os ataques de pânico, surgem os estados agudos de ansiedade, porque nós não estamos a saber lidar, a saber exteriorizar e a saber conviver pacificamente com as nossas emoções. E isso aprende-se com um outro passo muito importante neste vídeo, que é, agora que nós já sabemos retirar algum tempo para pensar naquilo que estamos a sentir, para saber o que é que as emoções fazem no nosso corpo físico, nos nossos pensamentos, o que é que nós vamos fazer com elas? Porque elas continuam a ser desconfortáveis. Nós já sabemos, já percebemos a teoria toda, mas o que é que nós fazemos? Nada. É complicado, não é? Mas não fazemos nada. E quando eu digo que nós não fazemos nada, não estou a dizer que nós nos resignamos. Não vamos agora sentar-nos na sala, nem na varanda, a dizer assim, estou tão ansiosa, odeio estar assim, vou esperar 4 horas que isto passe. Não. Mas fazemos uma coisa que eu costumo dizer, sentar-nos a tomar chá com as emoções. Que é, ok,
Eu já sei que estou assim, já sei que a ansiedade a mim dá-me para ficar muito a mal da barriga, dá-me para ficar a suar das mãos e dá-me para falar mal com o meu marido. Coitado, não tem culpa nenhuma. Dá-me para falar mal com os miúdos, que na verdade também não têm culpa nenhuma porque passam os dias fechados em casa e as crianças não são para ficar em casa. São para brincar, são para se divertir, precisam de ar puro de exterior. Então, agora que eu já percebi como a ansiedade se ocupa do meu corpo, eu vou sentar-me a tomar chá com ela. Eu vou desafiá-la. Desafiá-la em que sentido? Desafiá-la no sentido de não deixar que ela me comande. Vou deixá-la ficar um bocadinho. Vou deixá-la estar aqui. Sei que é normal estar assim. Sei que qualquer pessoa tem os seus dias maus. Sei que esta é uma situação terrível, que todos nós estamos a passar por uma situação péssima, que nós nunca pensámos quando o ano começou, que íamos ter que ficar confinados às nossas casas, com os nossos filhos, os nossos maridos. Quantas vezes nós dissemos que queríamos mais tempo com o nosso marido e agora não o podemos ver à frente? Quantas vezes nós dissemos que queríamos passar mais tempo com os miúdos e agora não percebemos como é que eles comem tantas vezes por dia? Quantas vezes nós não dissemos que queríamos ter mais tempo para organizar as coisas e agora olhamos para as coisas e pensamos, mas porquê que eu queria organizar isto? Isto não tem nada para se organizar, isto é só um monte de papéis, um monte de roupas, não quero isto organizado, só quero ir para a rua. E quantas vezes nós dissemos que não íamos a uma festa, que não íamos sair, que não íamos jantar, porque não tínhamos tempo e agora daríamos tudo para ir. É verdade. Por isso esse também é um tempo de reflexão. E essa é uma conversa que nós podemos ter com a nossa ansiedade. Isto, nós não somos maluquinhos por estarmos a falar connosco próprios, não é? Que é, eu sei que tu estás aí, ansiedade. Eu sei que tu estás aí, medo. Eu sei que tu estás aí, tristeza. Eu sei que tu tens um papel e és de visitar-me, eu abri-te as portas da minha casa, do meu corpo, e eu sei, medo, que estás aqui, porque é normal eu ter medo de ficar doente e falhar aos meus filhos. Eu sei, ansiedade, tu estás aqui porque tens medo que eu fique doente e que não possa trabalhar e trazer dinheiro para casa. Portanto, sabendo que tudo isto é perfeitamente normal, peço desculpa, que estas emoções são perfeitamente normais, que faz todo o sentido, estarmos assim. Vamos dar-nos a chance de conversar com elas, vamos dar-nos a chance de desafiá-las um bocadinho. Quando elas nos querem levar ao limite, quando elas nos querem dizer, vê lá se agora te passas completamente a cabeça, vê lá se agora realmente acreditas que vais morrer, vê lá se agora acreditas realmente que o mundo vai acabar. Não, eu realmente não acredito nisso. Porque aquilo que eu sei que está a acontecer é que eu tenho a noção e a consciência de que as coisas não estão no meu controle agora. As coisas realmente nunca estiveram no meu controle, mas agora eu tenho a noção de que não estão mesmo, não é? E a falta de controle que eu tenho nas coisas está a deixar-me completamente desnorteada e fora de mim. Mas há muitas coisas em que eu ainda consigo ter controle. Eu consigo ter controle em mim, na medida em que eu consigo continuar a acreditar que as coisas vão ficar bem, eu consigo ficar em casa quando assim tenho que o fazer e consigo tentar ocupar o meu tempo da melhor maneira possível. Eu consigo ser forte e resiliente ao ponto de cumprir todas as indicações. Eu consigo ser forte para desligar a televisão, para me desligar das redes sociais, porque só me vão trazer notícias mais derrotistas, mais destrutivas, que não me trazem nada de novo e que só aumentam o meu pânico, só aumentam o meu medo. Eu consigo parar, consigo sentar-me, consigo respirar, consigo perceber o que se passa, ouvir o meu próprio corpo, perceber como é que as emoções estão a tomar conta de mim e não deixar que elas tomem. Sentar-me a beber um chá com elas, a agradecer-lhes por estarem a tomar conta de mim, mas a dizer-lhes que nesta fase eu não preciso que elas tomem tanto conta de mim, porque eu sou capaz de tomar conta de mim e pôr a minha racionalidade na linha da frente, ok? As coisas vão correr bem, falem com pessoas amigas, ok? Evitem o negativismo, evitem as escaladas negativas de acontecimentos, aprendam e aproveitem este tempo para se autoconhecer, certo? Ouçam os sinais que os vossos corpos vos dão, os vossos corpos falam convosco, ok?
e, acima de tudo, não precisam de ter uma reação imediata a tudo aquilo que acontece no vosso corpo. Aprendam a esperar, a refletir sobre o que estão a sentir, como é que aquilo que estão a sentir, portanto, vos faz pensar como é que isso opera no vosso corpo, não é? E desafiem esses estados. Não se resignem a eles, mas também não lutem contra eles com toda a força para os mandar embora. Porque os pensamentos, as emoções, não se controlando, porque não se controlam, vêm e vão. Nós vivemos todos numa grande casa, que é o nosso corpo, e temos que aprender a conviver com o bom e com o mau. Senão, vai ser uma convivência muito complicada, porque essa é uma quarentena que nunca termina, ok? O convívio com a nossa mente. Se precisarem de esclarecer mais alguma dúvida, se mais alguma coisa tiver ficado por dizer, podem falar comigo ou com qualquer outra colega da Psique. Nós estamos aqui para vos ajudar. Eu relembro que a primeira consulta online é gratuita. Pode ser complicado para vocês achar que as consultas online são funcionais. Funcionam, comprovadamente. E nós estamos cá para vos provar isso, ok? Procure ajuda quando assim for necessário. Vamos todos ficar bem.